Salve, salve, fogo do avivamento, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Wesley Almeida. E o meu é André Gustavo e no vídeo de hoje a gente trouxe mais um assunto para esse canal. Nós vamos falar sobre tatuagem, é pecado ou não é? É certo ou é errado? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Sem mais enrolações, galera, já vamos direto pro assunto. O que é tatuagem? A tatuagem, segundo a ciência, é toda a tinta introduzida através de uma agulha até a terceira camada da pele. Lá em Levítico, galera, diz assim, ó, 19:28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Ou seja, pelo entendimento aqui, a gente consegue compreender que uma tatuagem feita dedicada para mortos é sim errado, é sim um pecado. Então, em nenhuma outra parte da Bíblia você vai achar alguma coisa escrita sobre tais maneiras de como se comportar diante de uma tatuagem ou algo do parecido. 1 Coríntios 6:20 a gente vai ter um entendimento que o nosso corpo ele é muito valioso para Deus. E ele realmente é muito valioso. Então a primeira coisa que você tem que perceber é se o processo é seguro. Ou seja, por exemplo, você vai fazer uma tatuagem em um estúdio que é clandestino. Esse não vai ser um processo seguro, não está dentro da lei, ou seja, pode ferir a sua integridade física. Então isso pode danificar o seu corpo, que é muito valioso, segundo 1 Coríntios. Então, dentro desses modos de você fazer por parte clandestina ou sem um processo seguro, é sim pecado. Fica atento. É tipo você ter um iPhone X, você deixar ele sem capinha e derrubar no chão. Mateus 18:6 vai dizer algo sobre o mau e o bom testemunho. O bom testemunho é algo que a gente tem que buscar sempre na nossa vida. O mau testemunho, ele é muito perigoso e é um pecado porque a Bíblia diz, em Mateus 18:6, por exemplo, vai dizer que é melhor você se esconder da sociedade do que dar um mau testemunho. Então você tem que ter atenção nisso. Você tá dando um mau ou um bom testemunho com a tua tatuagem? É porque ali diz que se ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos se escandalizar. Então, tipo assim, se você faz uma tatuagem, você submete o corpo a uma tatuagem e você é visado pelas pessoas como uma pessoa de Deus, uma pessoa totalmente santo, não que você seja santo, porque todo mundo é pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado, qualquer um tem pecado. Mas você sabe, todo mundo sabemos que as pessoas elas gostam de fixar o olhar delas em uma pessoa. Na Bíblia diz que a gente é rodeado de nuvens de testemunha. Então é complicado, as pessoas elas gostam de fixar. Então se você é muito fixado e por uma congregação, por pessoas que servem a Deus, e você cria uma tatuagem, se você escandalizar, quando eu digo, perceba bem, escandalizar não é você assustar as pessoas e também não é você fazer que as pessoas te critiquem, te julguem. Escandalizar seria na maneira de que as pessoas deixem de seguir a Jesus por causa daquela atitude sua, entende? Então, digamos, você é um pastor de uma igreja gigante e muito doutrinada. E aí, num domingo de manhã, você aparece com uma tatuagem, cara, de uma pantera negra, assim, com uma pata bem no meio da sua cara, assim, no domingo de manhã. Meu, vai assustar muitas pessoas. 98% das pessoas que você assustar vão te julgar por aquilo. Mas pode ter 2%, nem que seja 2% daquelas pessoas saiam da igreja e nunca mais voltem para Jesus por causa dessa atitude. E aí você está pecando, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, não só com a sua opinião, não com a sua consciência, mas com a dos outros também. E falando em consciência, é o próximo tópico de porque é um pecado, não é mesmo, Wesley? Porque em Romanos 14, de 22 a 23, vai dizer sobre a consciência. Então você tem que ter uma noção, a sua consciência tá limpa? Você tá tranquilo com essa tatuagem que você tá fazendo? Aqui em Romanos 14, 22 diz assim, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então se você aprova, você não está se condenando. Mas se você estiver se condenando, aí é um problema, né? Mas por que é um problema? Por causa da motivação que você está fazendo aquela tatuagem. Pode ser por rebeldia, e se for por rebeldia, tem um versículo que diz sobre isso. Lá em Efésios 6, no versículo 1, diz assim, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Um grande exemplo disso é como se eu fosse o teu filho, e aí eu chegasse você e falasse assim, pai, eu quero fazer uma tatuagem, e você recusa eu fazer essa tatuagem. E aí eu, por rebeldia, eu iria lá escondido, iria fazer a minha tatuagem escondido e ia aparecer em casa com essa tatuagem. Obviamente, o meu pai, supostamente, ele ficaria muito bravo. E aí, uma tatuagem é uma coisa que não dá pra pagar, né? Aí você tá... Não, tatuagem... na verdade dá pra pagar, mas é muito caro. Mas não faça isso, a gente tá brincando aqui, mas não faça mesmo, porque é contra o mandamento do Senhor e é pecado. Sim, é pecado se você faz por rebeldia. É um assunto muito polêmico, é por isso que tem várias vertentes e poucas delas favorecem a ser certo. Porque muitos vão pela emoção e acaba fazendo e acaba pecando. E é bom a gente usar de sabedoria. E se você quer fazer mesmo uma tatuagem, quer saber se é certo, vamos seguir os princípios para saber se é certo ou é errado, beleza? Tem uma outra motivação, Wesley, que seria para se exibir. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, tem um versículo que fala muito bem sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 3 e 4 diz assim, ó: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, se você está fazendo aquilo para mostrar o seu corpo, uma certa vontade de narcisismo, para se exibir para as pessoas, é pecado sim, porque Deus, como todo mundo já sabe, a história de Davi, ele não vê cara, ele vê coração, entendeu? E não adianta você falar da boca para fora, Deus, eu estou fazendo aqui porque eu estou seguindo esses princípios aqui. Mas se lá no teu coração você estiver fazendo assim, vou fazer uma tatuagem aqui, um tribalzão aqui no meu braço, pra me exibir lá nas irmãzinhas da igreja lá, Deus tá vendo teu coração, cara. E depois de feito, mano, já era. E aí a gente entra na outra parte. Seria o que? Se você fez errado, o que acontece? Quais as penalidades? Se você fez a tatuagem e você não gosta dela, certo? Porque agora você serviu a Deus. Mas em vez de ter nojo, você está sendo escandalizado pela tua própria tatuagem, você está com um problema muito sério, cara. Muito sério mesmo, mas porque Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 43 e 44, que se um olho te faz pecar, você pega, arranca ele e joga fora para que você entre no céu, mesmo que seja só com o olho, mas entre. Então, automaticamente, se você tem uma tatuagem no braço e você tem nojo dela, beleza, você tem nojo, porque você fez lá no passado e onde você estava perdido, mas você não gosta dela. Mas se por causa daquela tatuagem você está sendo tentado a pecar por aqueles motivos que a gente falou das motivações, por ser rebelde ou por mesmo para se exibir, se aquilo lá tá te fazendo pecar, aí, cara, você vai ter que... É o lance da consciência, né? Ou você vai ter que tentar apagar aquela tatuagem, ou vai cortar do braço fora. Agora, se a tua tatuagem tá no seu corpo, assim, relaxa, entendeu? Mas é sério isso. É sério. Melhor entrar no céu com um olho a menos do que com 2 pecadores. Exatamente, eu já não tenho quase os dois aqui, mal miopia. Não, e eu também aqui, ó, 5 graus, rapaz. 5, meu é quase 6. Tá, beleza, a gente só falou quando é errado. E quando é certo? Cara, eu trouxe uma reflexão pra vocês. Vocês já ouviram as pessoas dizem assim, você quer saber se algo é certo? Coloque Jesus no lugar dela. Daí a gente, vamos pensar um pouco. Tá, se Jesus estivesse na nossa época e estivesse vivendo no nosso século, será que ele faria uma tatuagem? É difícil saber, porque até aquele tempo lá não existia tatuagem de maneira tão fácil como a nossa. Mas dá pra pegar alguns exemplos que vê que Jesus ele não se importava com tatuagem. Tô falando uma heresia agora, Jesus não se importa com tatuagem, você vai pro inferno, tá fazendo blasfêmia. Não, cara, pensa comigo. Jesus ele escolheu 60 discípulos, 60. Lê a Bíblia um pouco, rapaz, não foi só 12. 60. Foi 60. Dos 60, quantos que ele ficou olhando pro corpo deles? Pra ver se tinha umas marcas na época, pra ver se tinha um dedo a menos ou não.
Cara, vocês sabem como ele foi atrás de Pedro? Pedro, ele tava num barco pescando, peladão, velho. Tava nuzinho da Silva. E Jesus foi lá e chamou ele. Então, tipo assim, Jesus, ele não se importa pra aparência, como já diz lá em 1 Samuel. Ele se importa com o coração. Ele se importa com a nossa alma, o nosso espírito, a nossa verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se importa com a nossa verdade. Então, se o nosso coração ele é puro, não tem erro algum para nos tirar da paz do Senhor. Deus, ele não vai olhar para o seu corpo, ele vai olhar para suas obras, para suas mãos. E pecado confessado é pecado perdoado. É claro que tem aqueles requisitos que a gente falou que pode sim ser pecado. Mas se tu passa a tua vida inteira fazendo a obra do Senhor, por que ele vai te eliminar no final, entende? Então, Deus, ele tem... Cara, a gente tem muita sorte, Wesley, é sério mesmo, a gente tem muita sorte porque Deus, ele é muito misericordioso. Então, a gente tem muita sorte mesmo de Deus amar nós incondicionalmente. Como ela diz lá em Lucas 11, versículo 11, diz assim, ó: e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13: pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe os pedirem. Então, se você confessa aquele pecado e você vai para o céu, você fez o trabalho, você fez mais do que ganhar o próprio pão. Você fez você fez mais do que a própria obra do Senhor. Você fez o que Ele manda. Você foi e pregou o Evangelho a toda criatura. Então por que Ele lhe impedirá? Tem muitas pessoas que acham que Deus escreveu meu nome no livro da vida, mas não é aquele negocinho de escrever o nome, aí amanhã eu errei, ele vai lá apagar o nomezinho. Aí eu vou lá, ele vai lá e escreve o nome de novo. Aí ele apaga de novo. Até e fica assim o dia inteiro. Não, cara, escrever um nome tá lá garantido. Entendeu? Ou seja, pra gente finalizar esse vídeo aqui, fechar todo esse entendimento, o que a gente entende com tudo isso é que mesmo que você errou, você pecou, você fez aquela tatuagem que você não se sente bem com ela, você pecou com ela. Todo pecado que ele é confessado, ele é perdoado. Às vezes a gente tem que entender isso. Não é porque tipo, Gustavo, eu fiz uma tatuagem, mas eu quero fazer a obra, mas essa tatuagem aqui, o que eu vou fazer com ela? Cara, pede perdão por aquilo que você errou, que Deus ele vai te perdoar, e não é por causa de um erro seu que você vai ser impedido de fazer a obra. Se fosse assim, a gente não teria os pregadores que tem hoje, a gente não teria os pastores que tem hoje. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, não somos perfeitos. Então a gente tem que entender isso às vezes. Todo pecado confessado, ele é perdoado. Sim, isso somos pecadores miseráveis, necessitados todo dia da honra e da glória do Senhor, porque miserável homem que nós somos e miseráveis homens que nós se tornamos a cada dia. A gente não merece nada, mas Deus ele nos dá tudo. É como se nós fomos famintos, a gente não tivesse o que comer. E Jesus diz que ele é o pão da vida. Então a gente tem o pão da vida. Você tem a noção disso? Que você tem o pão da vida disponível para você todos os dias? É tão bom Deus, né, cara? Nossa, não sei como a gente consegue ser tão ingrato com ele. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Instagram, que a gente tem um Instagram agora, ó. Fórmula da Santidade, @Fórmula da Santidade. E já deixa o seu likezinho aqui embaixo, galera. Se inscreva no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Manda pra todo mundo, pra tia, pro tio, pro primo, pro cachorro, pro papagaio, pra todo mundo, porque a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Ide e pregai o evangelho para toda criatura.